Meu nome é Magda Mercúrio, sou estudante de Gestão Empresarial pela FGV de Chapecó. Estou aqui hoje para falar do livro Axiomas de Zurique, de Max Günther. Max Günther compilou conselhos dos banqueiros suíços nos seus investimentos. Ele era filho de um desses banqueiros suíços e compilou esses conselhos em 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma fala do risco, que o risco a preocupação com o risco sempre é saudável, e que se você não está se preocupando, quer dizer que não está investindo e arriscando bastante. Todos sabemos que os investimentos que dão maior retorno são também os de maiores riscos, e que se preocupar com os seus investimentos é sempre muito saudável para garantir bons retornos. O primeiro axioma menor diz que só se deve apostar aquilo que se possa perder. Você não deve apostar aquilo que lhe fará falta, mas também não deve apostar centavos, porque se for muito grande a sua rentabilidade, o máximo que conseguirá ganhar também serão centavos. O segundo axioma menor fala: resista a diversificações, pois a diversificar faz com que seu dinheiro seja investido em pequenas porções em muitas coisas e também diminui a sua atenção aos seus investimentos, pois quando você diversifica, você também deixa variável a sua energia e a sua atenção aos seus investimentos. O segundo grande axioma, o da ganância, ele diz que você deve sempre mirar em uma meta e quando alcançar aquela meta, você deve vender as suas ações. Por exemplo, você comprou um papel valendo 100 e a sua meta era 120. Se você chegou a 120, por mais de subida que seja a curva do seu investimento, você deve vender, pois a ganância pode deixá-lo cego e com isso lhe trazer perdas, uma vez que depois da subida pode haver uma descida e já que você atingiu sua meta, pegue o seu dinheiro e parta para outro investimento. Terceiro axioma menor: entre num negócio sabendo quanto quer ganhar, quando chegar lá, caia fora. Depois de todo pico de uma subida, sempre vem uma descida, e essa pode ser tão vertiginosa quanto a sua subida. Portanto, não seja ganancioso. Quando alcançar a sua meta, faça conforme havia planejado. Venda e reinvista. Terceiro grande axioma, o da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone, pois todo investimento deve ser baseado não só em cultura. Saiba perder e reinvista, por maior que seja a sua perda, reinvista o que lhe sobrou em outro investimento e nesse sim tenha chances de ter bons retornos. Avalie a sua perda como uma escola, onde você aprendeu com aquilo e vai tentar fazer diferente da próxima vez. O quarto axioma menor fala de aceitar essas perdas. Então, não é porque na sua família ou para si mesmo você teve uma perda que você não conseguirá fazer diferente da próxima vez. Aprenda e faça diferente. Quinto axioma menor: cuidado com a armadilha do historiador. Ela também fala parecidamente com o do sexto axioma menor: cuidado com a ilusão do grafista. Esses dois axiomas falam, um diz que a história se repete, que sempre depois de uma subida tem uma descida e que isso é frequente. E o axioma menor analisa isso em gráficos. Então, se você fizer uma análise dos gráficos da sua ação anteriormente, que se ela estiver numa subida, ela vai cair, e que se ela estiver em queda, ela irá subir, mas isso é falho. As coisas não funcionam dessa forma. Nem tudo se repete e não dá para se avaliar apenas nesse critério a compra ou venda de uma ação. Sétimo axioma menor: cuidado com a ilusão da correlação e ilusão da causalidade. A mente humana sempre busca a ordem e a correlação de eventos aleatórios é uma coisa racional. Uma coisa é certa: fenômenos casuais nada tem a ver com movimentos financeiros. Então, não aposte nisso, pois a sorte é assim como um acidente, ela não interfere nos movimentos financeiros de mercado. Axioma menor, o oitavo axioma menor: cuidado com a falácia do jogador.
Jogadores, apostadores de pôquer, de cassinos, sempre vão tentar usar palavras de otimismo ou pessimismo para tentar influenciar as suas ações. Então não se deixe levar pelos outros, e sim pelo bom senso. Sexto axioma, grande axioma, o da mobilidade, é que evite lançar raízes, porque elas impedem os seus movimentos. Todo jogo de ações deve ser rápido e exige grandes movimentos. Então, se você sair da zona de conforto, vai lhe permitir que você seja mais esperto e pense mais rápido em relação às decisões que você precisa tomar. Nono axioma menor. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos de lealdade ou saudade. É a mesma história de não se apegar ao barco que está afundando. Por mais que você goste daquela ação ou porque ela tem alguma correlação com o seu passado, se está afundando, não fique com saudade ou se sentindo mal. Venda e reinvista, pois estamos falando de dinheiro. Décimo axioma menor. Jamais hesite em sair de um negócio se algo atraente mais à frente lhe aparecer à frente. Às vezes a gente se apega a um negócio ou porque ele já deu bons rendimentos, ou porque está relacionado a coisas de hobby ou coisas que gostamos, mas estamos lidando com dinheiro. Então, se por acaso aparecer um investimento melhor, não tenha dúvida. Venda o que tem e aposte no que lhe der mais dinheiro. Sétimo grande axioma, o da intuição. Só se pode confiar num palpite se ele pode ser explicado. Falando em especulação, nós podemos sim lidar com a sorte, mas cuidado com o ceticismo. E falando sobre isso vem o 11º axioma menor, que é jamais confunda palpite com esperança. Se você tem um palpite muito forte em determinada jogada, só confie nele se ele puder ser explicado. Diz também, fala o oitavo grande axioma, que é o axioma da religião e do ocultismo, que o universo ele é regido por energias, mas essas energias não vêm para favorecer somente a uma pessoa ou outra. Cultura religiosa e dinheiro devem ser mantidos separadamente, pois juntos podem causar uma mistura perigosa. O 12º axioma menor fala de se a astrologia funcionasse, os astrólogos seriam ricos, e eu acho que ele já é autoexplicativo e muito engraçado. O 13º axioma menor fala que não é necessário exorcizar uma superstição, pode-se curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Então, se por acaso você tem alguma superstição, você pode sim utilizar-se dela, mas não misturá-la aos seus jogos, pois elas podem te influenciar ou inflexionar as suas decisões. O 9º grande axioma é o do otimismo e do pessimismo. Aí eu venho a falar que os investimentos são feitos com base em critérios e não em estados de humor. E eles também advertem, nunca faça um investimento se você estiver muito otimista, pois o otimismo não vai fazer com que aquela ação suba ou desça. Então, sempre é necessário estudar o seu investimento, não só fazer ele quando você está otimista com aquele mercado. O 10º grande axioma é o do consenso, que diz assim, fuja da opinião da maioria, porque provavelmente ela vai estar errada. A única coisa que pode acontecer é que se todo mundo achar que uma ação vai valorizar, eles comprarem e aí realmente ela valorizar. Mas isso não tem a ver com consenso e sim com o movimento de mercado. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora para comprar alguma coisa é quando ninguém quer. E é aí que ele diz de você comprar as ações quando elas estão em baixa e não em alta. Pois se elas estão em alta, a tendência é que isso se estabilize e depois venha a sofrer até uma leve queda. E as que estão em baixa, a maior tendência de acontecer é que elas subam. E o 11º axioma, o grande axioma, é o da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Então, o livro ele é bem crítico nesse sentido, de que você abandone tudo que te prende, tanto ao passado quanto ao ceticismo e às suas culturas, porque ele fala que o jogo de ações
lida exatamente com critérios. Então, no 15º axioma menor, ele fala: jamais tem que salvar um mau investimento fazendo o preço médio. Por exemplo, se você tinha um investimento que era 100 e ele caiu a 50, não adianta você comprar a mesma quantia que você havia comprado a primeira vez, agora a 50, fazer um preço médio a 75 para tentar recuperar o valor que você perdeu. O que você deve fazer é vendê-lo, porque pode ser que aconteça de ele cair mais ainda e você perder 2 vezes. O 12º axioma, grande axioma, é o do planejamento. No livro eles pedem que a gente faça planejamentos a curto prazo e fuja dos planejamentos a longo prazo, pois só se pode planejar um futuro que se consegue enxergar, né? E é futilidade e perigoso você estar fazendo planejamentos a longo prazo, pois não é nebuloso e não se pode ver. Este foi então o meu entendimento sobre o livro Axiomas de Zurique de Max Ginter. Gostaria de agradecer. Muito obrigada.